Josué 3. Quem está com a Bíblia aí, diga amém. Amém. Não venha para a igreja sem trazer a Bíblia, tá bom? Venha trazendo sua Bíblia. Josué 3. E a título de introdução ao capítulo 3 que nós vamos ler, eu vou ler primeiro o capítulo 1, versos 2, 10 e 11. Não desmarque o 3, mas eu quero introduzir com o capítulo 1, versos 2, 10 e 11. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, Josué, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, verso 10, deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Capítulo 3 agora. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gigarzeus, os amorreus, os jebuseus, habitantes da Canaã que estava sendo tomada. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Vamos juntos ler esse verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão,
E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Atravessando o Jordão. Senhor, nessa noite, mais uma vez, estamos com Tua palavra diante de nós, sentindo que a presença do Espírito Santo também está aqui conosco. E queremos, nessa hora, pedir ao Espírito Santo que opere em nós maravilhas nessa noite. Que a palavra que o Espírito Santo inspirou seja aplicada, esclarecida diante dos nossos olhos. E que o nosso coração seja alimentado, avivado, aquecido. E a nossa mente seja tratada nessa noite. Em nome de Jesus, a quem daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Depois de 40 anos de uma caminhada muito difícil, com muitas lutas e muitas vitórias, muitos conflitos, enfim, o povo de Deus, o povo de Israel, chegou às portas da promessa. Chegou ali na beirinha da terra prometida. Chegou a ver a terra que estava ali para tomar posse e ocupar. Estavam sentados nas campinas de Sitim, terra ainda de Moabe, mas dava para ver, diante dos seus olhos, a tal Canaã prometida, tão desejada, tão lutada para que se tomasse posse. Mas havia um Jordão cheio. Diz o texto que entre o povo e a Canaã havia um Jordão, um grande obstáculo, cheio, transbordante. Dizem aqueles que conhecem o local, que nesse trecho entre Sitim, onde o povo estava, e Canaã, o Jordão tinha 12 metros de profundidade. E seria muito difícil que eles entrassem em Canaã, sendo 600 mil homens, cerca, portanto, se contarmos mulheres e crianças, 2 milhões de pessoas, com animais, posses, bens, para entrar na terra prometida e atravessar o Jordão. Podia parecer até a esse povo que tudo de ruim já podia ter acontecido para dificultar essa vitória, essa posse da terra prometida. Mas, na verdade, esse povo que está ali sentado em Sitim, olhando Canaã, não era o mesmo povo que saiu do Egito. O povo que saiu do Egito caminhou, recebeu o tempo todo do céu o pão, o maná que caía, o tempo todo recebia carne que caía, era protegido, guardado, caminhava por um deserto escaldante, sempre protegido por uma nuvem que dava a ele sombra, refrigério durante o dia. Esse povo caminhava não só recebendo o maná, as codornizes, a nuvem, mas quando chegava à noite, no deserto à noite, é muito frio, é totalmente escuro e muito frio, e Deus então providenciou uma coluna de fogo, de maneira que durante o dia esses 2 milhões de pessoas andavam pelo deserto sob uma nuvem, e à noite eram guiados por uma coluna de fogo, que não somente iluminava onde estavam, como aquecia o povo. Nenhum fio da roupa deles se desgastou durante a caminhada. E nem um resfriado tiveram durante a caminhada. Proteção total. Mas quando chegaram na entrada da terra prometida e 12 espias foram lá olhar, viram os heteus, heveus, girgazeus e todos esses zeus que aqui aparecem listados, e acharam que o Deus que dava maná, codorna,
Nuvem, fogo, vitória sobre vitória, roupa que não rasgava e doença que não chegava, esse Deus não seria suficientemente capaz de derrotar os inimigos e fazê-los entrar na posse da terra da promessa. E blasfemaram e reclamaram e disseram bobagens sobre bobagens e disseram que Deus não era capaz. E então, por essa incredulidade e blasfêmia, Deus viu que aquele tipo de gente, aquele grupo, não era a gente que ele pensava que deveria ser o seu povo, com o seu nome, habitando em Canaã. E pega essa gente e anda 40 anos por esse deserto, até que essa geração morra e os seus filhos, que nessa ocasião ainda eram criancinhas, cresçam e cheguem novamente na entrada da terra prometida, para que ele cumprisse a promessa de que levaria o povo para a terra prometida. Morrem os pais, mas vivem os filhos, e agora eles estão aqui diante da promessa. Porém, para tomar posse da promessa, depois de tanta luta, tanto conflito, tanto desgaste, tem um obstáculo. Um grande obstáculo impedindo a posse da promessa. Irmãos, os relatos que aparecem da história de Israel no Antigo Testamento, eles são aqui anotados, foram escolhidos porque eles são típicos. Não somente são reais, ou seja, tudo que aqui está escrito aconteceu mesmo, mas esses que aqui estão redigidos por Moisés, por Josué, por Samuel, aqui estão porque são típicos e úteis, porque são relatos de experiências que têm a ver com o nosso dia a dia, têm a ver com a nossa história e com a nossa vida. Todos os relatos que aparecem nas Escrituras aqui aparecem porque falam ao nosso coração, porque por meio dos relatos Deus está nos identificando com essa história. Por meio desses relatos nós nos enxergamos e enxergamos a Deus, somos informados e somos ensinados por Deus, de maneira que esses relatos, essa história, desses obstáculos no meio da caminhada tem muito a ver conosco. Se olharmos para essa caminhada de Israel, olhando num sentido escatológico, num sentido amplo, lato, diríamos que a caminhada de Israel tem a ver, desde que Israel saiu do cativeiro do Egito, caminhou durante todos os 40 anos para chegar na terra prometida, num sentido lato, num sentido escatológico, tem a ver conosco, desde que fomos salvos, que fomos libertos do nosso cativeiro do mundo e do pecado, até o último dia das nossas vidas, quando morreremos e também entraremos na Canaã celestial. Então, num certo sentido, a caminhada de Israel, se olhada pelo aspecto escatológico, tem a ver com a nossa vida nessa história longa. Mas num sentido estrito, histórico, pessoal, podemos olhar a caminhada de Israel como o nosso caminhar do dia a dia, nossas histórias do dia a dia, nossas lutas e conflitos do dia a dia, nossas bênçãos e nossas perdas, nossas vitórias e nossas derrotas, os nossos montes e os nossos vales, nossos cativeiros e nossas libertações. De maneira que esse texto tem muito a ver conosco, porque quem de nós já não experimentou, ou quem sabe está experimentando situação semelhante? Quando no seu dia a dia, diante de promessas de Deus, de algo que você vem lutando e caminhando no sentido de tomar posse, algo que os seus olhos já estão vendo, algo pelo qual na direção do que você anda e procura há tanto tempo, quando você pensava que ia tomar posse, que ia ser abençoado definitivamente, eis que surge um grande obstáculo no seu caminho. Quando você, gente de Deus, povo de Deus, na sua caminhada, achando que já estava no momento, na hora, depois de conflitos e lutas, de vales, de cavernas, de montanhas, de tantos percursos, chegou a hora de você, enfim, botar a mão na promessa, surge um profundo, um grande, um inevitável, intransponível obstáculo diante de você. Como ultrapassar obstáculos? Como entender isso nas nossas vidas? Esse texto que nós acabamos de ler nos socorre, e nessa noite eu quero compartilhar 5 princípios ou 5 lições
que podem nos ajudar e podem nos ensinar e podem nos desafiar quando estamos enfrentando obstáculos. Primeira coisa que eu queria dizer, que o texto nos ensina, irmãos, é que os obstáculos são propósitos de Deus no caminho do seu povo. Obstáculos são propósitos de Deus no caminho do seu povo. Olha aqui, o texto começa em Josué, no capítulo 1, verso 1. Nós encontramos aqui Josué caído, abatido, deprimido de uma certa forma, triste porque perderam Moisés, o seu líder. Já na entrada de Canaã, diante desse grande obstáculo, parece que as coisas naufragaram, parece que nada vai acontecer de bom, e Deus vem na direção dele, chama ele para uma conversa e diz assim: olha aqui, sê forte, verso 6, seja corajoso, você vai tomar posse dessa terra, você vai entrar na posse da promessa, levanta o teu ânimo, não fique abatido, o que eu te prometi, você vai tomar posse. Parece que ele recebe esse choque da parte de Deus, e no capítulo 3, verso 1, encontramos um novo Josué dizendo assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Interessante é que esse Deus, vendo na direção de Josué, encontrando ele abatido, caído, prostrado, desanimado, agora, depois da sua palavra, da sua orientação, do seu convite, do seu ânimo, de uma injeção de ânimo, agora encontra um Josué disposto, animado, zeloso, cuidadoso, esperto, que levanta de madrugada. Josué se torna um moço das madrugadas. Se você olhar alguns versos aí para frente, vejam, por exemplo, capítulo 6, verso 12, 6, verso 12, levantou-se Josué de madrugada, verso 15, no 7º dia madrugaram da mesma sorte, capítulo 8, verso 10, levantou-se Josué de madrugada. Meus irmãos, uma coisa que você precisa saber é que Deus podia ter levado o seu povo por outro caminho. Haviam outras rotas. Entre o Egito e Canaã, haviam outros caminhos e outras rotas, que talvez o povo chegasse a Canaã mais depressa. Mas Deus é quem escolheu esse caminho. De propósito e com propósito, Deus fez o povo atravessar esse caminho. Caminho esse que passava pelo deserto, que enfrentava esses inimigos com os quais eles lutaram o tempo todo, e que para entrar na terra teriam que atravessar o Jordão. Quem escolhe essa rota, esse percurso, foi Deus. Portanto, Jordão é um propósito. Jordão não é uma surpresa. Jordão não é um acaso. Uma caminhada que tem obstáculos é sempre uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Deus não estava apenas preocupado em tirar o povo e colocá-los dentro de Canaã, mas queria levá-los qualificados, fortes, preparados, fortalecidos, experientes. Paulo entende isso quando em Romanos, no capítulo 5, verso 3, diz: nós devemos nos gloriar nas lutas, nas provas, porque por meio das provas nós produzimos perseverança, e a perseverança gera o quê? O que gera a perseverança? Paciência, e a paciência gera o quê? Esperança, é o que diz Paulo. Portanto, quando Deus escolhe essa rota, esse caminho que vai atravessar o Jordão, o faz porque tem propósitos. Andar com Deus é caminhada com obstáculos. Nós não podemos pensar que quem anda com Deus vai andar monotonamente sempre numa planície. Não, a Bíblia nunca fala isso. A Bíblia em nenhum momento promete que quem é de Deus, quem entrega a vida a Jesus, vai andar na maré mansa. Ao contrário, todo o Antigo Testamento é uma caminhada de lutas e conflitos o tempo todo. Os homens de Deus andaram em vales, em cavernas, entraram em fornalhas, viram bafo de leão.
A caminhada do povo de Deus é uma caminhada, como diz o Salmo 23, por pastos verdejantes, mas por vale da sombra da morte. A diferença é que tu estás comigo. Portanto, obstáculos são propósitos. Precisamos parar de nos abater, lamentar, murmurar, quando os grandes obstáculos se interpõem à posse das promessas. Quando os obstáculos como perdas, dores, doenças, perseguições, traições, desemprego e toda sorte de obstáculo que se levanta diante às vezes nas nossas vidas, quando estamos quase com a mão na promessa e nós nos abatemos, a palavra nos diz, olha aqui, não se abata, é assim, Deus está com você, é um propósito de Deus para a sua vida, gloriemo-nos nisso. Encare o teu Jordão. Como é o nome do teu Jordão? Como se chama o teu obstáculo? Eu não sei, mas você sabe. Qual é o teu obstáculo? O que tem impedido você de tomar posse da tua bênção? O que tem te abatido? O que tem te deixado sentado em cetim? O que o Senhor quer lhe dizer nessa noite, em primeiro lugar, não se abata, levante-se de madrugada, zeloso, pronto, esperto. Levanta, porque a promessa é tua. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que os obstáculos demandam preparo e estratégia. Os obstáculos demandam preparo e estratégia. Capítulo 3 diz que eles se levantaram, aliás, no capítulo 1 diz que o Senhor diz a ele, olha, levante-se, prepare. No capítulo 1, verso 10 e verso 11, diz assim, olha, Josué chama os príncipes e diz, olha, vai lá no arraial e diz ao povo para se prover de comida, porque a coisa não vai ser rápida. Provede-vos de comida, porque haverá ainda 3 dias até você passar o Jordão e tomar posse da terra que ele te dá. Preparem-se. E no capítulo 3, finalzinho do verso 1, eles pousaram ali em Sitim, diante do Jordão, e ficaram aguardando. Verso 2, 3 dias depois é que veio a estratégia. Irmãos, cada obstáculo na nossa vida é uma oportunidade diferente de aprendizado e crescimento. Não há pacote único que se aplique a todo obstáculo. Ninguém está o tempo todo preparado para todo obstáculo. Cada conflito, cada luta, cada dificuldade demandará um preparo e uma estratégia. E isto também é propósito, porque Deus quer ensinar a todo momento e a cada obstáculo a nós dependermos dEle. E cada conflito e cada luta pode ser longa, demorada, fatigante, e Ele não quer que caiamos estafados no meio da luta, porque o que Ele quer mesmo é que a gente tome posse da promessa. As estratégias são diferentes. Por exemplo, vocês olhando para Moisés, Êxodo 17, o povo está com sede, chora, reclama, blasfema, e Moisés diz, Senhor, qual é a estratégia? E o Senhor diz, vai e bate na rocha com a tua vara, e a rocha vai dar água. Ele foi, bateu e a água jorrou. Andaram um pouco mais, aí chegamos em Números 20, novamente a mesma situação, o mesmo conflito, estão com sede, blasfemando, e ele diz ao Senhor, Senhor, qual é a estratégia? O Senhor diz, agora não bate, agora fale. Moisés irritado, bravo, chateado, pega a vara e bate 2 vezes na rocha para a água sair. A estratégia era diferente. O mesmo problema, mas estratégia diferente. Por exemplo, para derrubar as muralhas de Jericó. Se defrontaram diante de Jericó e, Senhor, qual é a estratégia? Como é que eu derrubo essa muralha? O Senhor diz, olha, quietinho, calma, silêncio, bico fechado, rodeia 7 dias de bico fechado. Só no último dia, no 7º dia, você roda 7 vezes e diz, pá! E aí vai cair tudo. Essa é a estratégia. E isso aparece aí na palavra de Deus, você sabe disso muito bem.
na queda de Jericó. Mas quando chega, segundo Crônicas 20, a estratégia é diferente. Quando o inimigo é Moabe, o povo diz: Senhor, qual é a estratégia? A estratégia agora é diferente, você desce cantando. Vai descendo e cantando, vai descendo e cantando, vai descendo e cantando, vai fazendo muito barulho. E diz, segundo Crônicas 20, que eles cantavam. Quanto mais cantavam, o inimigo ia caindo. Eles cantando e gritando. E quanto mais cantava e via que o inimigo caía, mais gritavam. Estratégia diferente. Numa é bico fechado, na outra é cante alto. Num é fale na pedra, o outro é bate na pedra. Contra os sírios, uma guerra, em 1 de Reis 20, uma batalha de Israel contra os sírios, o exército sírio acampado para invadir Israel, o Senhor vai e semeia no meio dos sírios a certeza da vitória, que tudo ia dar certo, que era mole. Eles cantam, dançam, bebem, ficam bêbados, de tanta alegria, de tanta felicidade, que quando está todo mundo bêbado, Israel invade e mata todos eles. Estratégia. Mas mais um tempo ali na frente, 2 de Reis 6, os mesmos sírios cercam a casa onde está Eliseu e o seu jovem vê todo aquele exército acampado, e o Senhor tem uma estratégia diferente. O Senhor vai lá e cega todos eles ficam cegos. E Eliseu é que vai guiando eles e guia eles para lá, para dentro de Samaria. E assim, meu irmão, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que há estratégias e estratégias. Qual é a estratégia agora, Senhor? Diante do teu Jordão, diante do teu obstáculo, você tem que parar, sentar 3 dias. 3 dias aqui não quer dizer 3, não, quer dizer um tempo. Para orar e dizer: Senhor, qual é a estratégia? Porque vencer obstáculos demanda preparo e estratégia. E qual foi o preparo que foi dado para Josué? Capítulo 1, verso 8. Volta aí para trás que você vai ver qual foi o preparo. 1:8 diz o que aí? Não cesses de falar do livro da lei, antes medita de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E assim o teu caminho prosperará e você vai ser bem-sucedido. Você vai entrar, vai caminhar, vai passar pelo Jordão e vai chegar na terra da promessa. Olha que esse verso tem 3 verbos. E eu sei que vocês sabem muito mais português do que eu, mas tem 3 verbos, que são os 3 verbos do relacionamento com a palavra de Deus. Quais são os 3 verbos? Falar, meditar e fazer. Certo? Tá certo? 3 verbos no verso 8. Como é que se lida com a palavra? Como é que a gente se prepara para o obstáculo, para ser bem-sucedido? Tem muita gente que gosta de saber assim: me ensina aí 3 passos para ser bem-sucedido, os 4 passos para vencer, os 4 passos para prosperidade. Aí está dizendo: olha, você tem 3 coisas para fazer com a palavra de Deus. Primeiro, falar dela. Mas antes, para você poder falar, você tem que conhecer, então medita. Primeiro leia, medite. Depois que você conhecer a palavra, então fale da palavra, compartilhe. Mas não somente conheça e fale, mas também faça, viva. E é dessa maneira, com esse relacionamento com a palavra de Deus, que nós vamos nos preparando, e enquanto nos preparamos na palavra, vamos orando na presença de Deus, dizendo: Senhor, fala para mim no pé da minha orelha qual é a estratégia. Está aí o obstáculo, você sabe, eu não sei, mas você sabe como é o nome do teu Jordão. Mas tem que se preparar, meu querido. Para você passar esse Jordão é preciso preparo e estratégia. Terceira lição: ande mantendo os olhos na arca. Ande mantendo os olhos na arca. Rafael, projeta aqui para a gente uma foto da arca, para a gente saber como é a arca da aliança. Cadê Rafael? Está aí?
Eu trouxe uma foto só para você lembrar como é que é a Arca da Aliança, porque a orientação, a estratégia que Deus deu 3 dias depois é a seguinte. A estratégia é a seguinte: vocês vão ficar em pé, está vendo lá o Jordão cheio, transbordante, inundando? Você vai ficar em pé, os sacerdotes vão levantar a arca, vão andando com a arca na frente, e vocês vão seguindo a arca. Detalhe, olha como é que a arca é bonita, olha lá que linda. Essa é a Arca da Aliança. Ali em cima é o propiciatório, com aqueles 2 anjos, e é uma tampa, e ali dentro está o maná, as tábuas da lei, e a vara de Arão que floresceu. Tem outra foto? Eu botei 2 fotos. É só para você lembrar, que eu sei que isso aí você sabe de cor e salteado, você já viu isso, já estudou, já leu, quem sabe tem até uma em casa. Eu tenho uma pequenininha lá em casa. Aliás, já preguei aqui uma vez sobre a Arca da Aliança e trouxe. Então, qual era a estratégia? Você está aí ainda, só para eu saber. Quem está aí diz amém. Quem está aí diz amém. Porque quem não estava agora acordou. A estratégia era a seguinte: vocês vão ficar andando, seguindo a arca. Está vendo lá o Jordão, o obstáculo transbordante? Você não sabe por onde vai pisar, sabe? Não. Você já passou por aqui? Não, nunca passei por aqui. Tinha até vontade, mas nunca passei não. Então, olha só. Não fique preocupado qual é o caminho onde você vai ter que botar o pé. Não fique preocupado. Olha para a arca. A arca vai na frente, você mantenha o olho na arca. Se você não tirar o olho da arca, você vai atravessar o Jordão. Você já ouviu uma história lá no Novo Testamento assim também? Só que o sujeito não atravessou o mar, ele surfou. Vocês lembram? Um surfista. Lembram de Pedro? Que também queria passar pela água, mas o Senhor diz uma coisa para ele: fica olhando aqui, aqui, olha para mim. E enquanto Pedro olhou Jesus, ele surfou. Quando ele tirou o olho de Jesus, o que aconteceu? Agora é a mesma estratégia, olho na arca. Fique de olho na arca, é a estratégia. Aí você pode dizer assim: olha só, tudo bem, tá legal, tudo bem até aí, mas para que seguir a arca? Eles não tinham uma nuvem? A nuvem passava e eles seguiam a nuvem. Ou então, bota a coluna de fogo. Ou, peraí, Josué não é o líder deles? Bota Josué na frente e eu vou seguindo Josué. Ou então, por que não tem uma voz do céu que vai dizer: vou por aqui, mais para a direita, mais para a esquerda? Não, a estratégia não era essa. A estratégia é olho na arca. Você, mas por quê? Vocês lembram que eu disse há 5 minutos atrás que até a estratégia ensina? Que até a estratégia tem propósito? Olha só, Êxodo 25, 10 a 22, o Senhor diz: qual é o significado da arca? A arca significa a minha presença, diz o Senhor. A arca era a concretude visualizada da presença de Deus. A arca ali no propiciatório, na sua tampa, era onde Deus vinha ficar e falar e se comunicar com o povo. A arca era a concretude da presença de Deus. A arca significava: Deus está ali. Mas a arca se chama Arca da Aliança. O que quer dizer isso? É que aquela arca significava que Deus tinha uma aliança, um pacto. Eu serei o teu Deus e vós sereis o meu povo. Eu vou botar vocês dentro da promessa e vocês vão andar comigo e me obedecer. Agora é fácil entender por que a estratégia era seguir a arca. Porque o que se mais precisa quando se está em lutas e dificuldades, enfrentando obstáculos, é vermos que Deus está conosco, levando, guiando na nossa frente. O que a gente mais precisa quando está em luta, diante de obstáculos, é saber que Deus vai na frente.
e que Deus é um Deus de pacto e aliança, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que faz a gente atravessar os obstáculos é andar de olho em Deus, e não de olho no Jordão. Não adianta ficar olhando, botar o pezinho para medir onde dá pé. Ah, aqui eu vou, que aqui dá pé. Não dá pé coisa nenhuma, bota o olho no Senhor. Você está diante de um Jordão cheio, bota o olho no Senhor, porque a arca diz, Deus está ali, Deus está na frente, e Ele é Deus de pacto e aliança, é Deus de promessa. Mas o que o povo via na arca? É só uma caixa grande andando assim na frente? Era isso? Quando o povo andava olhando para a arca, o que aquilo ali trazia no coração e na mente do povo? 3 coisas. Primeiro, o que está dentro da arca? Eu já falei, já dei a cola. O maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Primeiro, o que está ali dentro é um maná. O que é o maná? Quando o povo atravessou, botou o pé no deserto, todo dia caía pão do céu. O maná significava que o Deus deles é um Deus de amor, um Pai de provisão. O maná significa, eu tomo conta de você e nada vai faltar para você. E outra coisa, o que eu vou te dar é suficiente. O maná então é provisão, é amor, é cuidado, é suficiência. O maná significa caindo todo dia, porque ninguém podia pegar maná 5, guardar para não ter que sair os 4 dias seguintes. Todo dia tinha que pegar o maná. O maná só ficava bom um dia, só esse maná de dentro da arca que estava preservado miraculosamente. Mas todo maná que caía do céu só durava um dia, para que o povo se acostumasse a buscar o Senhor todo dia, porque nós somos Alzheimers todos. Esquecemos todo dia do amor e do cuidado e do zelo, da proteção de Deus. Todo dia você tem que ir lá fora no quintal catar o maná para ver, Ele continua me amando, Ele continua me cuidando, Ele continua me dando provisão e suficiência. De maneira, quando a estratégia bota a arca na frente, eles olham para a arca e lembram que ali dentro está o maná. Aquele Deus da arca é um Deus de amor, de provisão, de cuidado, de suficiência, que diariamente quer encontrar comigo. Mas ali dentro está também a lei, a tábua da lei. O que significa isso? As tábuas da lei é por onde o Senhor ensina, fala, se revela, se comunica. É um Deus comunicativo, um Deus de caráter. Quando eles olhavam para a arca, eles lembravam que o Deus do pacto que estava ali na frente não era apenas um Deus de amor e provisão, mas era um Deus que tem caráter, que tem vontade, que tem querer, que quer dirigir a tua vida, quer te ensinar a andar, a comer, a cultuar, a cuidar da tua saúde. Quando eu estava estudando esse texto, me lembrei de um acontecimento de muitos anos atrás, mas que eu nunca esqueci. Eu ia andando no ônibus, não me lembro se ia para o colégio, faculdade, não sei, tem tanto tempo isso, mas na minha frente iam 2 rapazes, adolescentes como eu, jovens, falando as coisas na altura, assim, dava para ouvir as coisas mais terríveis que se possa ouvir sobre a vida e as proezas de cada um deles. No ônibus falando alto, tranquilos, mas falando cada coisa entremeados com umas palavras que eu tive que anotar para em casa saber o que aquilo significava. Os palavrões mais cabeludos, como a gente chama, né? Mas eu sei que no meio do caminho, esse mesmo ônibus passou em frente a uma igreja católica. E imediatamente eles que estavam nessa alegria, nessa comunicação, pararam, viraram pelo sinal da cruz e continuaram na mesma coisa. Esse Deus não tem caráter. Esse é uma coisa, é um Deus coisificado. O Deus nosso não é um Deus que você possa botar um copo d'água em cima da televisão, atrás da porta e está tudo certo. Não é esse o nosso Deus. O nosso Deus não é esse que você acha que vindo à igreja todo domingo, assistindo o culto, vai te garantir uma vida mansa e vencedora de segunda a sábado. O nosso Deus é um Deus de caráter ético, que demanda ensino, conhecimento, palavra, lei, revelação.
É um Deus que não é coisa, Ele é Deus. Quando você anda olhando para a arca, lembra que aquele Deus que vai na tua frente, que é um Deus de pacto e promessa, é um Deus de palavra, de caráter, a quem você deve obediência e respeito, adoração e culto. Mas dentro da arca também tem uma vara, a vara de Arão, e se você não lembra da história, em Números 17, você pode chegar em casa e ler. O povo estava se rebelando, o povo queria dar o rumo que queria na sua própria vida, o povo não aceitava a autoridade de Moisés e de Arão, instituídos por Deus como liderança para o povo. Cada um queria fazer o que queria, cada um queria fazer do culto do jeito que queria cultuar, adorar do jeito que queria adorar, comer do jeito que queria comer, vestir do jeito que queria vestir. Era bagunça, baderna completa. Para que ouvir só Moisés e Arão? Que história é essa? Eu sou povo de Deus, Deus pode falar comigo também. E no auge da bagunça, quando Moisés dizia: gente, mas Deus escolheu a mim, escolheu a Arão para sermos os líderes sobre vocês, vocês têm que se submeter, vocês têm que nos obedecer, vocês têm que nos ouvir. E a rebelião era tão grande que Moisés, então, orientado por Deus, diz o seguinte: vamos fazer o seguinte, cada uma das 12 tribos, corte um pedaço de um bastão, uma vara, um galho de madeira e traga aqui. As 12 tribos, cada uma cortou um pedaço de madeira, um galho, diz: agora escreve o nome da tribo, Levi, Zebulon, Naftali, e assim foram escrevendo. Agora vamos fazer o seguinte: vamos pegar as 12 varas, as 12 galhos, 12 bastões e botar na frente da arca. Amanhã de manhã a gente volta aqui. O galho quebrado que florescer é o galho que vai trazer a revelação de quem é, a orientação da autoridade de Deus entre nós. Todo mundo foi dormir, botaram as 12 varas. No dia seguinte de manhã, correram, né? Porque sabe como é que é a gente é curioso pra caramba, né? Acorda de manhã já, antes de escovar o dente, dizer bom dia, ainda com aquele bafo, saíram correndo para chegar na frente da arca e ver. E quando chegaram lá, todas as varas tinham morrido. Porém, a vara de Arão, de Levi, não somente floresceram, como já deram até fruto. E aí o Senhor diz: agora pegue a vara de Arão que floresceu, coloque dentro da arca, para que o povo nunca mais esqueça que quem manda aqui sou eu, que quem é o Senhor deste povo soberano sou eu. Eu escolho, eu decido, eu oriento, eu guio, eu levo, eu abro, eu fecho, eu arrumo, eu desarrumo, para que o povo nunca mais seja rebelde. Coloque a vara de Arão dentro da arca. De maneira que quando eles estão olhando para a arca que vai na frente, não somente eles estão vendo um Deus presente, que vai na frente, que é um Deus de pacto, que é um Deus de amor, de cuidado, de provisão. Não somente é um Deus de caráter, um Deus ético, comunicativo, que quer um culto e adoração e compromisso, mas é um Deus que é soberano, cuidador, autoridade. Ele é quem manda, Ele é quem faz, Ele é quem decide, Ele é quem abre, Ele é quem fecha. E nada mais tranquilo para quem está diante de obstáculo do que saber: não depende de mim, depende do Senhor. É para botar o pé? Estou botando. É para subir nesse Jordão? Para agora. Olho na arca. Mas tem um detalhe final aqui dessa arca. Como é que é a tampa? A tampa é o propiciatório. O que é o propiciatório? São aqueles 2 anjos, um diante do outro, onde Deus ali está presente. E propiciatório quer dizer lugar da expiação. Cuidado, hein? Não é expiação lugar de você ficar espiando nada, não. Expiação aqui é uma expiação com X. Quer dizer lugar onde está havendo um pagamento por você. Lugar onde está sendo coberto o teu pecado. Lugar onde um sangue inocente pagou como fiança por você.
Isso é que significa propiciatório. Ali você se torna propício a entrar na presença de Deus. E aí, Ângelo, qual é a lição disso? Simples. Tudo isso está coberto pelo propiciatório. Sabe por quê, meu irmão? Ninguém tem direito a nada disso por mérito próprio. É graça. E ninguém é tão suficientemente mal que não possa ter direito. É para todo mundo. A tampa do propiciatório diz o seguinte: toda essa bênção que está aqui nessa arca é para todo mundo, porque foi um sangue inocente que pagou isso. Ninguém aqui merece e ninguém aqui é tão ruim que não possa ter isso. É para todo mundo. É isso que quer dizer a tampa do propiciatório. Quarta e penúltima lição. Precisamos estar todo dia preparados para as maravilhas de Deus que vão chegar amanhã. Capítulo 3, verso 5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu fiquei pensando em casa quando li esse versículo e pensei assim: como é que você se arrumaria se eu te desse uma informação certa de que amanhã Deus ia vir ao seu encontro? Eu chegasse para você e disse: olha aqui, meu irmão, você tem um pouco de... gosto de alguma confiabilidade para você? Oh, claro. Quero te dar uma informação. Amanhã, o Senhor me disse que vai vir encontrar-se com você. Você já pensou como é que você ia se preparar para esse encontro? Josué estava certo de que amanhã Deus ia estar ali fazendo maravilhas. Que amanhã ali era tempo de sinais e proezas e prodígios. Que os olhos e os ouvidos deles iam ver e ouvir coisas maravilhosas. Havia a previsão de uma poderosa presença santa. Então ele vai e diz assim: olha aqui, moçada, Deus está chegando. É a hora da bênção. Maravilhas, sinais e prodígios. Vamos nos santificar. É a mesma história de Moisés em Êxodo 3:5, quando ele vem andando, tomando conta de ovelhas no deserto, e aí de longe ele vê uma sarça que ardia, e diz: gente, que coisa linda, parece que tem até um anjo do Senhor lá. Peraí, deixa eu olhar, chegar e ver isso. Ele vai, e quando ele vai chegando, a voz do Senhor diz: para, tira a sandália dos teus pés, porque você está pisando em terra santa. Para entrar na presença de Deus, não dá para entrar de qualquer jeito. Você tem que entrar de uma maneira purificada, plena, preparado, arrumado, limpo. Quem espera maravilhas de Deus tem que andar todo dia preparado para o encontro com Ele. Se você quer andar com Deus na sua casa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua vizinhança, onde você vai, onde você vem, tem que estar todo dia preparado. Você tem que entender que Deus está ali pronto para o encontro com você. Cada obstáculo da nossa caminhada pode ser a véspera de um encontro poderoso e maravilhoso com Deus. Todo obstáculo pode ser a véspera do encontro com Deus. Preparai-vos, limpe-se, separe-se. Cuidado com essa história de que, eu tenho que andar no mundo, eu tenho que ser uma pessoa identificada com os meus. Então a gente anda, fala as mesmas coisas, eu estou ali inserido no meio, eu tenho que estar bem integrado. Então as conversas são as mesmas, as piadas são as mesmas, os prazeres são os mesmos, as diversões são as mesmas, tudo legal, tudo igual, mas domingo eu estou lá firme, hein? Domingo eu estou lá, legal, hein? Domingo eu vou bonito, arrumadinho. Quando eu entro, digo amém, irmão, a bênção do Senhor, a paz. Quando eu entro, eu tenho até um vocabulário que eu já puxo do bolso, já sei como é que é. Ó, meu irmão amado, Deus te abençoe, a paz do Senhor.
Domingo é firme. Agora, segunda-feira, o pau quebra. Sábado à noite, sexta à noite, se você me encontrar, finge que não me vê. Não me procure em lugar de crente sexta e sábado, você não vai me achar. Estou lá no povão. Aí você está enganando a quem, meu querido? Você acha que Deus não está em todos os lugares? Você aqui diz que está. Você aqui confessa que Ele está. Mas de segunda a sexta parece que Deus está roncando, só te vê domingo. Santificai-vos. Se você quer a obra de Deus na tua vida, quer ver milagres, sinais e prodígios, então santificai-vos, porque Ele amanhã está chegando. Não vai te encontrar lá, não. Posso te garantir. Não é lá. Não é daquele jeitinho que Ele vai te encontrar, não. Se é de Deus, tem compromisso com Deus, confessa de boca que é de Deus, assume, cara. Comprometa-se. Vão rir, vão te criticar, você vai ganhar apelido, e aí? Santificai-vos, limpe a tua vida, teu coração, se separe, se dedique. Quem espera maravilhas de Deus tem que estar preparado para ver isso. E para acabar, sei porque o povo diz que eu falo muito, eu não falo muito. Quinta e última lição. Quando passar pelo Jordão, você vai passar. Você vai passar. Pode estar certo disso, que Deus é Deus de promessa. Quando passar, não se esqueça de levar as pedras do fundo. Capítulo 4. Passa a página para frente. Versos 1 a 3. Tendo o povo todo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: toma do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os seus pés, tomai 12 pedras e levai convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Verso 20 e 21 ainda desse capítulo. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão. Levantaram a arca, passaram, a pé enxuto, 2 milhões de pessoas. Quando tinham passado, quando a bênção já estava no bolso, quando a vitória chegou, o Senhor diz: agora, para aí, não sai ainda aí do Jordão, não, segura a arca aí, peraí, rapidinho. 12 homens, rápido aqui, 12, um de cada tribo, rapidamente, um de cada um, corre lá agora, vai lá no fundo, bem no fundo, no lugar mais fundo do Jordão, cada um cata uma pedra, 12 pedras, e leva para o acampamento, e quando chegar no acampamento, levante um altar, com essas pedras. O que significa isso? Deus é mais Deus de marcos do que de marcas. Deus é mais Deus de colunas, de testemunhos, do que de cicatrizes. Quando você passar pelo Jordão, e você vai passar, guarde no coração que você tem uma responsabilidade de gratidão, testemunho e adoração. Leve as pedras do fundo. Nunca se esqueça do que aconteceu. Não se esqueça do que Deus fez por você. Abre a tua boca e dá testemunho. Adore e cultue o Senhor. E quando os teus filhos perguntarem: mamãe, papai, o que é isso?
O Senhor fez isso por mim. Eu estava assim, eu enfrentei isso, eu passei por aquilo, mas o Senhor é forte, o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor é cuidadoso, o Senhor é soberano. Todo o Antigo Testamento está preocupado com a didática junto com o milagre. Não há milagre na Bíblia sem ensino. Deus não faz nada por fazer. Todo milagre vem acompanhado de uma lição e de um ensino. E nós temos a responsabilidade de dizermos aos nossos filhos: quem cuidou de mim foi Deus. Quem me levantou foi Deus. Quem abriu essa porta para mim foi Deus. Quem fechou e não deixou eu cair foi Deus. Quem curou a minha doença foi Deus. Quem me abençoou com esse emprego foi Deus. Quem me fez atravessar o Jordão foi Deus. Você está vendo essas pedras? Uma em cima da outra? Isso aqui é altar. Aqui eu adoro, aqui eu cultuo, aqui eu louvo e aqui eu dou testemunho. Essas pedras me lembram uma coisa: Deus foi comigo, Deus me abençoou, Deus me curou, Deus me libertou, Deus me deu a vitória. Eu tirei isso aqui do fundo do rio, para eu nunca mais esquecer: Deus é quem me deu. Eu quero orar nessa noite. Certamente há alguém aqui que está diante de um Jordão que está vazando pela ribanceira. A palavra diz que quando é povo de Deus, Jordão nunca é Jordão que sai pelos cantos. Quando é povo de Deus, Jericó não é só Jericó, Jericó é rigorosamente fechada. Sempre que é povo de Deus, a luta é renhida, a dificuldade é maior, e quanto mais o fim dos tempos vai chegando, as lutas se tornam mais renhidas e piores. Deve haver gente aqui nessa noite que está diante de um Jordão tremendo. Deve haver gente aqui sentado em cetim, se lamentando, chorando, desanimado, para quem o Senhor nessa noite diz: levanta, põe-te em pé, ser forte e fortifica, eu estou te dando Canaã. E eu quero orar nessa noite. E você vai para casa para se prover de alimento, da palavra. Vai orar, vai meditar, dizer: Senhor, qual é a estratégia? Tira o olho do Jordão, bota o olho no Senhor. Porque o Senhor vai na frente, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus que te cuida, é Deus que te provê, é Deus que te sustenta. É Deus de caráter, Deus de ética, Deus que fala, que se revela, que se comunica. Ele é o Senhor, é o soberano, Ele abre e Ele fecha. E quando a bênção chegar, meu irmão, não se esqueça de uma coisa: dá testemunho, porque a bênção vai chegar. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero orar por você nessa noite. Quem tem Jordão diante de si, saindo pelas ribanceiras, vem aqui na frente e nós vamos orar juntos nessa noite. Hoje é noite de ultrapassar obstáculos. Ultrapassando obstáculos. Glória a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, louvado, engrandecido seja o teu nome, Deus de vitória, Deus que é a nossa vitória, a nossa bandeira, a nossa provisão, Deus que nos tem guiado até aqui, nos tem feito passar por esse caminho, Deus que quer investir em nós e Deus que quer nos fortalecer, Deus que nos tem guiado pelo caminho dos pastos verdejantes e agora também nos faz caminhar por vales, nos defrontar com rios, com montanhas, com barreiras, aparentemente intransponíveis, Senhor, mas nós estamos aqui diante de Ti. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, nessa noite, queremos dizer: dependemos de Ti, Senhor. Queremos pôr os nossos olhos em Ti, Senhor. Queremos olhar para Ti, tirar os olhos do Jordão. Queremos agora botar os nossos olhos no Senhor, na estratégia do Senhor, andar olhando para Deus, vendo em Deus um Deus de amor, de pacto, de aliança, um Deus de promessas, um Deus que é fiel, um Deus que prometeu e vai cumprir, um Deus de palavra, um Deus de caráter, um Deus de verdades, um Deus de princípios, um Deus que tem ética, um Deus que diz que vai dar e vai dar mesmo. Um Deus que quando promete, cumpre. Queremos nessa noite levantar, sair de cetim, de madrugada, disposição, zelo, coragem,
entendimento de que o Senhor vai à frente, botar os olhos no Senhor, andar atrás dEle, provendo-nos de alimento, falando, meditando e vivendo a palavra, nos alimentando para essa luta. Dure enquanto durar essa luta, 1 dia, 2 dias, 1 ano, 1 semana, Deus é quem sabe, nesse tempo preparando e dizendo: Senhor, fala da estratégia. Qual é a estratégia, Senhor? Como vencer, como lutar, como pisar, como vencer, Senhor. Em nome do Senhor, nessa noite, Jesus, estamos aqui diante de Ti dizendo: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, na promessa. Vou passar o meu Jordão. Em nome de Jesus, eu quero te dizer: eu creio no Senhor e vou passar o meu Jordão. Dure quanto durar, eu vou passar o meu Jordão. Quero botar os meus olhos no Senhor. Quero andar olhando para o Senhor. Não quero mais olhar para o problema, para a dificuldade, para a luta, para a doença. Não quero olhar para a traição, para aquele patrão, para aquela situação toda difícil. Quero agora olhar para o Senhor. Não quero tirar os olhos do Senhor nem um só instante. E onde o Senhor for andando, eu vou andando atrás. E quero andar me santificando, porque amanhã é dia de maravilhas. Hoje eu vou me santificar, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. E hoje de novo eu vou me santificar, porque amanhã Ele vai fazer maravilhas. E quando tudo acontecer, eu vou chegar aqui e vou dizer: gente, eu tenho umas pedras para mostrar para vocês. Trouxe lá do fundo, olha, eu fui lá no fundo, mas voltei. E vim aqui dizer que foi o Senhor que me deu a vitória. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória e louvor. Sopra nessa noite sobre todo o Teu povo um sopro de vitória. Sopra nessa noite sobre o Teu povo um sopro de vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Vai tomando posse, porque a vitória é do Senhor e é tua, meu irmão. Deus abençoe.